Amém, queridos. Hoje é dia de festa, Dia das Mães, dia especial, dia de ceia do Senhor, amém? E nós queremos celebrar a vida de Jesus nesse lugar, celebrar a nossa comunhão, perseverarmos nisso, amém, queridos? Você está aqui comigo? Eu queria convidar você a esse momento. Sei que nós já estamos orando, né, e tivemos um tempo de adoração ao Senhor, da nossa entrega ao Senhor, oramos pelas crianças, ouvimos os testemunhos. Quantos testemunhos preciosos Deus está fazendo aqui, amém? E, queridos, nós estamos hoje no nosso 27º dia de jejum coletivo. Nós estamos rumo ao dia de Pentecostes, dia 24 de maio. E a nossa conferência da igreja, Atos 2, estamos indo para ela, caminhando nesse tempo de jejum coletivo, que vai terminar dia 22, 23 e 24 de maio, no dia de Pentecostes. Quem está animado? Amém. Né? E nós temos visto algo aqui na igreja durante esse tempo. Hoje é o 27º dia, mas só o que eu queria trazer para você hoje é que ainda faltam 13. Você está aqui? E de nós entendermos o que Deus já está fazendo, o que Deus já fez, mas o que Ele ainda pode fazer. E eu queria, nesse início de mensagem, né, eu vou entrar aqui na mensagem para nós, e hoje eu não quero me delongar por conta dos dias das mães, mas eu queria trazer para você que ainda dá tempo de nós aumentarmos o nível. Você está aí? Eu queria chamar você agora, para você intensificar o seu jejum. Léo, eu não estou jejuando, eu não estou orando direito, eu não estou fazendo isso. Então, querido, tudo bem, não fica constrangido, mas agora eu estou falando aqui como seu pastor, estou falando com alguém que Deus colocou na sua vida, e eu estou querendo encorajar você, vai além, porque Jesus está facinho. Você está aí? Amém? Tá demais, né? A gente tem experimentado de algumas coisas com Deus, queridos. Eu vou falar bem rápido aqui, ó. Eu experimentei algo com Deus esses dias, assim, incrível, coisas de tipo, eu nem orei para isso, e Deus já trouxe resposta na oração. Você está aí? Tipo assim, eu pensei, botei no papel, antes de orar, não deu nem tempo, Deus já trouxe resposta. Você está entendendo, senhor não? Então assim, por quê? Eu falei com a Monique essa semana, querido, jejum e oração é a maior arma da igreja. Experimente fazer isso, e com fé. Não, eu falei para a Monique essa semana, eu falei, amor, se jejum e oração não resolver, a gente pode voltar embora para casa, né, assim, porque não vai dar certo, entendeu? Que é a maior arma da igreja, é jejum e oração, querido. Então vamos juntos, amém? Amém? Vamos perseverar? Né? E como nesse tempo que Deus tem nos esticado sobre esses assuntos, né? Então hoje a gente está na nossa série de discípulos, e especial Dia das Mães hoje, né? Mas Deus tem nos esticado nesse assunto de discípulos. Você está comigo? Também Deus tem nos esticado nesse período no jejum e na oração, né? E nesse Dia das Mães, eu quero começar essa mensagem hoje com você, olhando para uma oração do apóstolo Paulo, e falar de um tema central em nossas vidas, que é sobre família. Diga comigo, família. E família, né, o que eu quero falar com vocês sobre família, é que família é o nosso único tesouro. Você pode repetir isso comigo? Família é o nosso único tesouro. Tem gente que falou essa frase aqui, e já falou família, tesouro e mãe, na mesma frase, já pensou no Kiko, né? Que é o tesouro, né? A gente já olhou, e já pensando no mamãe querida, né? Já combinou com tudo, né? Brincadeira, querido, só para a gente quebrar o gelo aqui, eu estou ficando velho, né? Tem alguém que ainda assiste Chaves aqui? Né? Você que já assistiu? Tem alguém que nunca assistiu Chaves? Nunca? Não, todo mundo já assistiu Chaves, então, olha, estou dentro ainda, estou dentro. Queridos, o tema é família. Eu achei incrível que a Raquel, né, falou sobre um dos homens que ela falou aqui, Smith Wigglesworth. Esse cara ressuscitou de 14 a 25 pessoas, inclusive a sua esposa.
Ele orou para sua esposa ressuscitar e ressuscitou, e ela morreu de novo depois de anos, ela morreu, e ele se recusou a orar por ela, porque senão ela ia ressuscitar. Você está aí? Alguém que entendeu família. Queridos, quantos solteiros nós temos aqui? Muitos. A maioria da igreja. Levanta a mão aí. Levanta a mão, mas sem vergonha. Fala assim, ó, eu estou solteiro. Isso, com orgulho. Ser solteiro não é doença, querido. Né? Ser solteiro não é doença. Vamos lá. Hoje, vamos lá, eu vou falar com você sobre família, porém, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando que nós deveríamos procurar um engenheiro para iniciar uma construção? Antes de nós começarmos uma obra, para que saber tudo sobre ela, ou no meio dela, quando tudo já está dando errado, já está parecendo trinca, tem parede querendo desabar? Qual seria o período ideal? Antes. Então, você solteiro, essa palavra é para você. Você está entendendo, senhor não? Agora, quantos casais nós temos aqui? Quantos casados? Aí, ó, temos alguns casados, né? Glória a Deus, Deus está levantando os casados nessa igreja, amém, queridos? Levanta a mão o casado também sem vergonha, né? Porque aqui, ó, né? Glória a Deus pelo casado, vamos lá, né? Queridos, para você casado, a minha pergunta para você é: quando nós deveríamos procurar um médico? Para a gente prevenir uma enfermidade, ou quando já nós descobrimos que os sintomas já são tão graves assim, que é quase difícil de recuperar? Você está aqui comigo, sim ou não? Então, eu gostaria de encorajar fortemente, tanto você solteiro, quanto você casado, a pegar o seu caderno, a anotar essa mensagem, anotar no seu celular, bloco de notas, né? Eu prefiro que você traga caderno e anote no caderno, né? E queria aqui te encorajar fortemente com isso, querido, e não me engana não, né? Você pode me enganar aqui, mas você não engana Jesus, amém? Então assim, eu queria trazer para você essa seriedade, porque a palavra de Deus é importante, amém? E eu não quero que você corra o risco de esquecer aquilo que Deus está falando com você, e eu creio que o Espírito da profecia já está aqui nesse lugar. Eu creio que com tudo que a gente já fez, iniciamos, recebendo oração, ministério ao Senhor, né, que tem algo de Deus aqui nesse lugar agora, e que o Espírito Santo vai falar com você, coisas que até mesmo eu não vou trazer na mensagem, mas Ele vai trazer algo novo para você sobre esse assunto, que é um dos temas mais centrais na nossa vida. Você está aí? Então pega o seu caderno, sua caneta, escreva tudo que Deus vai trazer no coração nessa manhã, e esse, né, é um assunto que todo discípulo precisa levar a sério. Então eu quero trazer para você 4 conselhos hoje. Então quando você saber que eu estou chegando no quarto, o pastor está terminando, tá bom? Quando no primeiro, cara, está longe de terminar. Então você não sofre de ansiedade, eu não quero que ninguém tenha ansiedade aqui hoje no Dia das Mães, amém? Amém ou não amém? Então o primeiro conselho que eu queria trazer para você, ele está lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Eu quero usar esse texto base, querido, hoje eu estou chique, eu estou pregando pela primeira vez no meu tablet. Desculpa aí, mas... Eu estou com o tablet, é a primeira pregação. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Eu quero usar esse texto como tema aqui para nós da mensagem hoje. Então abra sua Bíblia comigo em Efésios e também aí o seu coração. A palavra de Deus diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Guarda essa palavra, Pai, de quem toda família, diga comigo, família. E o que é família? Eu vou aqui falando com você e vou já destrinchando o texto. Família é o núcleo íntimo, de maior intimidade. Aqui Paulo não está falando da família, marido, mulher e filhos, ele está falando sobre a identidade da igreja, a igreja como família espiritual, né? Então, ponho joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, nos céus e na terra, recebe um nome. O que é esse recebe um nome? Fala comigo, recebe um nome. Recebe um nome, querido, tem a ver com identidade. Então isso quer dizer que somos filhos de Deus, identidade. Todos nós aqui, depois que nós entregamos a vida para Jesus, somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui hoje? Então somos filhos de Deus. Antes éramos órfãos, inimigos de Deus. Hoje somos chamados de filhos. Temos o nome de Deus no nosso nome, identificação
identidade firmada em Deus. Versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, diga comigo, riqueza da sua glória. Vamos lá, o nosso Pai é rico em glória. Você está aí? E Paulo está orando segundo a riqueza da glória de Deus, da beleza, santidade, amplitude do nosso Pai. Conceda a vocês que sejam fortalecidas com poder, ou dínamos, dentro do nosso interior, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, Paulo ora para que diante da riqueza, da grandiosidade de Deus, o nosso interior seja fortalecido pelo Espírito no íntimo, com poder, dunamis, o poder explosivo de Deus. Você está comigo? Versículo 17. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, ó, Cristo habitar no meu coração. Olha só. O que Paulo está dizendo? ênfase, discipulado, igreja, habitação de Cristo no meu interior, né? E aí ele vai falar aqui, ó, algo coletivo, né? Porque ele fala, Cristo habite no coração de vocês. Então, igreja é importante. Você está aí? Não existe igreja só você, querido. Só você em casa. Não existe. Eu sou igreja, não sou. Você é igreja com outras pessoas. Nós aqui somos a habitação de Cristo. Amém? Não sozinho. Templo do Espírito é nosso e não só eu. Você está aí? Sim ou não? Olha só que profundo. Habite no coração de vocês. Estando vocês o quê? Enraizados. Então, o que sustenta, Paulo está usando enraizado, o que tem raiz? Árvore, é aquilo que sustenta e nutre uma árvore. São as suas raízes. E uma raiz saudável, ela produz bons frutos. E aí Paulo continua, e alicerçados. Quem tem um alicerce? Casa, construção, né? E o que sustenta uma casa não é aquilo que nós estamos vendo. O que sustenta uma casa é aquilo que nós não estamos vendo. É o seu alicerce. Uma casa com alicerce saudável jamais será derrubada. Você está aí? Vamos lá, você está comigo? E aí, alicerçados e enraizados em amor. Esse amor aqui é amor ágape, que é um amor sacrificial, um amor que dá, um amor que vem somente da pessoa de Deus. Querido, um ímpio não ama ágape. Um ímpio não tem capacidade de amar ágape, somente você. Porque esse amor de Deus, ele vem quando nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. O fruto do Espírito, uma parte dele é amor. Deus que nos capacita a amar ágape. Você está comigo? Sim ou não? Esse amor sacrificial, esse amor que não é para mim, é para o outro. Eu recebo de Deus esse amor. Eu recebo dele, me sinto amado, capacitado e agora eu vou derramar. Então, amor ágape, sacrificial, porque eu já recebi de Deus. Amém? Sou o filho dele. Você está aí? O amor como parte desse fruto do Espírito, que transmite, né, para nós através do Espírito Santo de Deus. Versículo 18, Paulo começa a falar sobre o propósito. Isto para quê? Diga comigo, para quê? Então, o propósito. Com todos os santos. Santos, aqui aparece essa palavra, e no Novo Testamento se utiliza 3 palavras para falar sobre o ato daqueles que seguem Jesus. Primeiro, santo, diga comigo, santo. Segundo, vai aparecer a palavra discípulos, fala comigo, discípulos. E terceiro, vai aparecer a palavra irmão, fala comigo, irmão. Então, cada um apontando para um aspecto, santo, santidade, discípulo, eu sou igual a ele, e irmão, porque eu faço parte de uma grande família. Você está comigo? Sim ou não? Vamos lá. Né? Isso se referindo a irmãos, família. Vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, ou seja, a raiz e o alicerce da nossa vida. A raiz, aquilo que vai nos dar profundidade, aquilo que vai nutrir a nossa vida. O alicerce, aquilo que vai sustentar eu e você. Você está comigo? Não são pessoas, não são circunstâncias, mas é Cristo. Você está aqui? Que excede todo entendimento.
Para que agora? Propósito de novo, diga comigo, propósito de novo. Vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, que seria a família, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o assunto igreja. E nos dias de hoje, essa palavra igreja é a obra de Cristo, é aquilo que Jesus está fazendo. A igreja é a noiva de Cristo. Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. Você está aí? E não existe maior amor e prova de amor do que esse, daquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus falou sobre isso, de viver por algo, mas também morrer por algo. Então eu vou viver, Jesus viveu por essa causa, e ele morreu também pela igreja, e Jesus fez isso por nós, amém? O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta de Efésios 3, esse assunto, para uma igreja. Mas o que eu quero trazer para você, para nós entendermos hoje, é que a igreja, ela é formada por famílias. A igreja, ela é uma família espiritual. E a igreja é formada por famílias. Por que tem tanta igreja dividida no Brasil? Porque as nossas casas estão divididas. O porquê que as igrejas não vão para frente? Ou está surgindo igreja como empresa? Porque nós agimos assim dentro das nossas casas. Eu acho que é importante para mim o comércio e o meu sucesso, não os meus relacionamentos. Então, o que está atraindo as pessoas hoje, a maior parte das pessoas, é esse tipo de igreja. Você está aí? Sim ou não? Então, a base e o fundamento é família. Então, nós estamos em crise familiar nos nossos dias, porém, nós como discípulos somos a base de família segundo a vontade de Deus para a sociedade. Você está comigo? Sim ou não? Então, quando eu quero trazer isso para nós, como o primeiro conselho que eu quero trazer aqui para nós é: entenda que família é o nosso único tesouro. Então, família é o nosso único tesouro. Primeiro conselho. Queridos, o plano de Deus, ele começa com Adão. Adão, ele estava solitário, sozinho. Carreira solo, queridão. E o texto bíblico diz que Deus olha para Adão, e ele olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem viva só. Fala isso comigo. Não é bom que o homem viva só. E aí Deus conclui, ele diz assim, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, que corresponde a ele. Querido, presta atenção aqui em mim. Você solteiro, foi Deus que viu Adão e reconheceu que não é bom ele estar só. Você está comigo? Mas Adão, ele estava envolvido na obra de Deus. Adão não estava em crise, querendo alguém para suprir a sua necessidade. Adão estava envolvido no plano de Deus, completo em Deus, como um filho de Deus. Adão não estava em crise. Quem viu que Adão precisava de uma esposa era o próprio Deus. E isso Deus fez na vida do Adão para dar um upgrade, para dar uma melhorada na vida do Adão. Então Adão viu, Deus olha para Adão e fala assim, cara, esse cara precisa de algo a mais, um plus. Sabe o que acontece nos nossos relacionamentos solteiros? Nós queremos fazer família para suprir a nossa carência. Nós sentimos a falta de alguém. Sabe por que tem divórcio na igreja evangélica brasileira? Porque nós estamos casando e querendo casar para que o outro me satisfaça. Querido, ninguém vai te satisfazer. Você precisa entender que você é um filho amado de Deus. Quem vai te satisfazer plenamente é só uma pessoa, é o próprio Deus. Um conselho de pastor para ovelha aqui, né? Enquanto você luta com a sua carência, querido, não case. Enquanto você está dependendo de alguém olhar para você e falar, você está bonito hoje, e isso brilhar os seus olhos, não case. Porque isso está revelando
que você é alguém carente, e se você casar, você vai fazer a outra pessoa infeliz, e aí você vai entrar numa briga com Deus, depois do casamento, e aí eu vou ter que sentar com você para lutar, para você não divorciar. Você está aí? Não é para a gente casar porque está faltando, não. Casamento e família é porque eu entendi que eu sou filho de Deus, e eu estou vivendo para a glória de Deus, e Deus vai me dar um upgrade. Você está comigo? Segundo, não é o segundo motivo, né? Mas eu falei com o solteiro. Agora, quero falar com você casado, marido, esposa. A glória de Deus está na família, na sua casa. Não é bom que o homem viva só, foi Deus quem falou. Você está comigo? Casamento é obra de Deus. Não fiquem sozinhos dentro das suas casas. Não fique sozinho dentro da sua mente. Não se isole nas suas emoções. Não se isole no seu sofá assistindo televisão. Não se isole no seu smartphone rolando o TikTok e as redes sociais. Também não se isole no seu trabalho. A vida do casamento é para a glória de Deus e ela é para ser compartilhada. É um tesouro. Você está aqui comigo? O seu maior tesouro não está no seu trabalho. O seu maior tesouro está dentro da sua casa. Foi Deus que te deu o marido. Foi Deus que te deu a esposa. É igual com Adão. Adão estava lá bem e Deus deu um upgrade. Foi um presente de Deus. Eva ganhou Adão, um presente de Deus. Você está comigo, sim ou não? Em um mundo onde nós estamos ouvindo cada vez mais que marido, homem é um problema e mulher é um problema, nós temos um povo chamado família de Deus, filhos de Deus, que vão se posicionar como referência do que é ser família para a glória de Deus. Onde eu entendo que o meu tesouro não está na minha conta bancária. O meu tesouro está lá dentro de casa e tem nome. Chama Monique, Bela e Hannah. Minha família é o meu maior tesouro. Você está aqui comigo, sim ou não? É esse tipo de pessoas que eu e você devemos ser, como Jesus, filhos de Deus. Você está comigo, sim ou não? Família é o nosso maior tesouro. Queridos, Deus, ele começa o seu plano com um indivíduo. Depois Deus melhora. Ele está melhorando o tempo todo. Então Deus começa com Adão. Ele vê, cara, precisa de um upgrade. E ele faz o quê? Uma família. Família é obra de Deus. E depois de Deus fazer aquela família, Deus melhora. E ele forma uma cidade. Depois Deus melhora aquela cidade, aquele grupo de pessoas, aquele etnos que estava se reunindo. E aí Deus melhora. E ele forma uma nação. E aí Deus melhora. Apocalipse 22. Ele vai reinar um monte de famílias. Ele continua sendo o pai de todas as famílias que recebem o seu nome na terra. Você está aqui comigo, sim ou não? Deus sempre está melhorando. O upgrade vem da parte do Senhor. Se você quer ter família grande, querido, Deus dá o upgrade. Deus vai nos abençoando. Deus vai nos melhorando. Na Bíblia nós vemos Deus criando Adão e Eva, depois ele chama Noé e a sua família, depois ele chama Abraão e a sua família. Queridos, até o nosso chamado é para se viver em família. É para se viver dessa forma. A sua vocação é para dividir com a sua família. Família é o nosso maior tesouro. Você pode repetir isso comigo? Família é o nosso maior tesouro. Querido, se o teu trabalho, se o teu chamado, a vocação que Deus te deu, está te atrapalhando com a sua família, você precisa reconsiderar dar um break. Precisa reconsiderar dar uma pausa, alinhar o seu coração. Precisa olhar para você, olhar para a sua casa, para aquilo que Deus te deu. Antes de dar uma habilidade, uma vocação, Deus também está te dando uma família. Não é um detrimento do outro, ou um separado do outro, não. Mas se tem alguma coisa te atrapalhando. E a maior parte não é a família que atrapalha o trabalho. A maior parte é o trabalho que atrapalha a família. Você está aqui comigo, sim ou não? Se tiver alguém que a família está atrapalhando o trabalho, precisa falar o contrário. Querido, você precisa dar os seus pulos, precisa se mexer, que você está ficando muito dentro de casa. Mas a nossa cidade, nossa sociedade, nos nossos dias, são poucas pessoas que estão nesse lado. Você está aqui comigo, sim ou não? O chamado não é um problema, o trabalho também não. Mas o que é o problema? O problema é que nós estamos colocando a carroça na frente dos bois.
nós precisamos ajustar. Entender que família é o nosso maior, ou nosso único tesouro. O segundo conselho que eu quero te dar, e eu vi que o tempo já foi, eu preciso correr. Apressa, pastor. Vamos lá, você está aqui comigo ainda? O segundo conselho que eu quero te dar hoje é: estude sobre família. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Provérbios é o livro da sabedoria. Diga comigo, sabedoria. E sabedoria, né, esse provérbio de sabedoria foi escrito pelo rei, aquele que governou, né, em Israel, tido como o sábio, né, Salomão, o homem mais sábio na terra. E Salomão, escrevendo isso, ó, Provérbios 24, 3 e 4, versículo 3 e o 4 vai dizer o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Salomão está dizendo: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento se consolida, pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Salomão não está falando sobre uma construção de um prédio, assim como a igreja não é esse prédio. Você está aqui? A igreja é formada por pessoas. Então o rei mais sábio do mundo, da história, ele não está falando sobre construir uma casa, porque ele morava num palácio. Ele está falando sobre construir relacionamento, sobre como construir uma família. E o que ele está dizendo é que é com sabedoria, discernimento e conhecimento. Querido, veja, o rei sábio, ele está falando sobre família. Não é sobre a construção da casa, prédio, mas é a família. E a obra-prima para se construir a família não é amor. Você viu Salomão falando de amor aqui? Não. Nenhum texto, nenhum versículo Salomão falou de amor. Salomão também não falou de sexo. Família não se constrói pela falta de sexo, ou porque eu quero muito sexo. Não. Também Salomão não está falando sobre carência. Também ele não citou isso, porque eu estou sentindo falta de algo. Também Salomão não falou sobre química, né? Rolou aquela química, né? Aquela pessoa chegou do lado, né? Deu, acelerou o coração, é assim que se constrói a família. Não, ele não está falando de química. Você está aqui? Está ainda comigo? E Salomão também não falou sobre gosto em comum, afinidades, né? Não, isso daqui eu tenho gosto em comum, é parecido, ou é afinidade. Está aqui, está aí na sua Bíblia? Construir família pela afinidade, aquilo que gosta, que é parecido. Tem que assistir o que as meninas gostam, o desenho não, o filme, dorama, né? Tem que assistir dorama, se não assistir dorama não vai ser legal. Não está falando sobre afinidade. Você está aqui comigo? Só que o que ele está falando? Sabedoria. Ele está falando sobre discernimento. Ele está falando sobre conhecimento. Casais que estão flertando com o divórcio, não é pela falta de amor, querido. Muitas vezes até se ama. Por isso que está junto, já sofreu muito, está perto, chora, está luta, busca conselheiro. Não é por falta de amor. Depois se divorcia, né, vai sentir falta, né, é aquele negócio, né, até a vida andar, demora anos e às vezes nem anda mais, né, fica sempre lembrando. Você está aqui? Então casais que flertam com o divórcio não é por falta de amor, mas é por falta de sabedoria, falta de discernimento, falta de conhecimento. Você que está solteiro aqui, você precisa guardar isso com as 7 chaves no seu coração. Conhecimento sobre casamento, conhecimento sobre família. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é simples: qual foi o último investimento que você fez para crescer no seu conhecimento sobre família? Qual a vez que você, jovem, estudou sobre família? Qual é o papel da família? Qual foi o último livro que você leu sobre família? Qual foi o último livro que você leu sobre criação de filhos? Qual foi
o último material, o curso que você fez para ser pai e mãe. Não, Léo, mas ser pai e mãe não aprende nos cursos, só nasce. A hora que nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Não, não nasce. Não nasce. Senão nós não teríamos vários presídios lotados de gente. E quando você vai olhar e fazer a pergunta para todos os presos, a maior falta que eles têm é de pai e muitos de mãe. Você está aqui? Então não nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Nós precisamos aprender sobre isso. Você está aqui? Vamos lá. Queridos, qual foi a última vez que nós aprendemos sobre masculinidade segundo a Bíblia? Qual é a feminilidade segundo a palavra de Deus? Atributos do homem, atributos da mulher. Quais são os nossos papéis dentro de casa? O que se espera de um homem dentro da casa? O que se espera de uma mulher dentro de casa? Porque nós gastamos muito mais com carros, os homens, do que com as nossas esposas. Por que nós gastamos muitas vezes mais tempo dentro do carro em uma viagem? Ou, queridos, por que nós temos uma carreira na sociedade hoje? Você vai ver que a galera gasta mais tempo na carreira do que com a família. Por exemplo, um advogado de carreira, o cara tem 30 anos de carreira, tanto acadêmica e profissional. Ele até luta, né, e lá e faz muito divórcio. E aí você pergunta para ele, qual o casamento que você está? Ele fala, o terceiro. Ele tem 30 anos de carreira, mas já está no terceiro casamento. Você está aqui? Sim ou não? Por que isso acontece? Quando nós chegamos, muitas vezes, para o Estado, e falamos para o Estado, né, eu quero tirar carta, né, eu quero dirigir. O que o Estado vai fazer para nós? Você tem que fazer CFC, você tem que estudar, saber das leis de trânsito, você tem que tirar a sua carta, sim ou não? E aí você vai estudar sobre, você faz a provinha, você faz os exames, e aí até um tempo atrás você tinha que fazer, eu fiz, né, as aulas obrigatórias, e tinha que ir lá, e o cara me ensinava, andava de carro para cima, para baixo, e freia, né, e tal, e às vezes eu queria andar igual meu pai, né, colocava a primeira e tal, dava só aquelas olhadinhas e ia, ele falava, tá errado, né, tem que parar, fazer o pare e tal. E aí no exame, eu reprovei 2 vezes no exame de carta aqui em Botucatu, 2 vezes de carro, uma que eu fui fazer a baliza, e aí relou o pneu no meio fio, reprova, pá, na hora. O outro, né, que eu fui reprovar, cara, eu fiz certo, era o mesmo cara, eu estava nervoso, suando frio, e eu fui certinho, fiz tudo certinho, e aí ele olhou no meio da prova para mim e falou assim para mim, né, você não vai passar. Eu fui, cara, ele jogou um psicológico, ou ele foi duro comigo ali, mas depois daquilo, querido, eu já fiquei assim, minhas emoções ficaram assim, né, eu não vou passar, né? O cara acabou de falar que eu não vou passar aqui. Resultado, não passei. Né? Não passei, estava nervoso. Né? Passou, né? Fui passar na terceira. Queridos, mas depois que a gente faz tudo certinho, a gente tira a carta, passa no exame e recebe uma autenticação para você poder dirigir. Você está aí? E aí você chega para o Estado e fala para o Estado, eu quero ser um advogado. E aí o Estado vai falar o que para você? Pô, legal, né? A gente vai ter mais alguém inteligente, vai lutar aí pelas leis e tal. Beleza, mas você vai ter que estudar. E aí você tem que ir lá estudar as leis, aí você vai passar por fases, né? Às vezes tem que fazer pós, né? Tem que fazer o doutorado. E aí você vai chegar ali para você, né, tá bem, né? Assim, receber tudo. Cara, você gastou 4, 5, 6, 7, às vezes 8 anos para você poder começar ali a advogar. Você está aqui? Sim ou não? E aí você recebe isso. E aí você chega para o Estado e fala assim, cara, eu estou carente. E eu quero casar. E aí o que o Estado faz para você? Beleza, só assina aqui. Tem até atestado de pobreza para você casar pagando R$45, né, ou 30. Você nem paga nada, nem sei quanto está, né, na minha época, nem lembro quando a gente pagou, né, para fazer lá no cartório e tal. Cara, mas é fácil. Você está aí? Então, o que isso aponta? Aponta para nós que nós precisamos crescer no entendimento de família. Para andar de carro a gente tem que estudar.
para fazer a nossa vocação, a gente tem que estudar e estudar muito. E para casar? Nós, malemar, fazemos cursos de noivos. Malemar, vamos estudar e ler livros. Malemar, tem alguém para ensinar a gente e nós termos o interesse de estudar sobre família. Você está aqui comigo? Então, querido, eu queria perguntar de novo para você, qual foi o último livro que você leu sobre o tema? Quando foi isso? Quando que você estudou sobre hombridade, feminilidade cristã, o papel do homem, o papel da mulher, criação de filhos? Eu quero que você saia daqui hoje provocado, falando assim, cara, eu preciso estudar sobre família. Se família está em crise na sociedade, e a igreja, como discípulos, nós precisamos ser o papel, né, e representar para a glória de Deus isso. Hoje é dia das mães. O fato é que tem poucas mulheres dentro da igreja querendo ser mãe. Às vezes tem homens que não querem casar para assumir responsabilidade. Ei, nós continuamos sendo discípulos de Jesus nessa geração. Precisamos casar, precisamos ter família. Você está aqui comigo? E muitas vezes isso vai despertar o nosso coração, quando nós aprendermos sobre. Quando Deus transmitiu o seu coração para mim e para você. Você está aqui comigo? Então estude sobre família. Por quê? Família é o nosso maior tesouro. Estude sobre família. Por que estudar sobre família? Porque a falta de conhecimento sobre a família está destruindo as nossas casas. Mais uma vez, Provérbios 24, 3 e 4, com sabedoria se constrói a casa, com discernimento ela vai se consolidar, pelo conhecimento seus cômodos cientes do que é precioso e agradável. Queridos, se nós, como igreja, tivermos famílias saudáveis, os jovens vão querer replicar isso. Então, cara, eu quero ser um pai como o Léo, eu quero ser um marido como o Léo, eu quero ser uma esposa como a Monique, eu quero ser uma mãe como a Monique, eu quero olhar para as famílias da igreja, eu quero isso para dentro da minha casa. Nós já recebemos vários jovenzinhos aqui, que chegavam na escola sem querer, né, já falava logo de início, cara, eu não quero casar não. Eu casar estou fora. Ter filhos, pelo amor de Deus. E por quê? Quando você vai perguntar, é porque tem falta de referência dentro de casa. Eu não quero ter um marido igual ao meu pai, ou eu não quero ter uma esposa igual a minha mãe, ou eu não quero ter tanto trabalho, porque a ideia de filho é que filho dá gasto. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, filho é herança. Então, família é tesouro. Você está aqui comigo? Sim ou não? Então, quando nós vivemos isso, nós temos uma igreja saudável, nós temos uma estrutura saudável, nós vivemos algo saudável, família para a glória de Deus. Família é mais importante do que o nosso certificado que nós tiramos na faculdade. Família é mais importante do que o nosso carro, que nós lutamos para tirar uma habilitação, né? Pagamos lá e juntamos dinheiro para esse negócio. Família é mais importante do que a nossa carreira. Muitos dizem que família é o nosso maior tesouro. Queridos, hoje eu queria refutar esse tipo de pensamento. Família não é o nosso maior tesouro. Família é o nosso único tesouro. Único tesouro. Por quê, pastor? Queridos, na eternidade, você não vai levar o seu diploma. Na eternidade, você não vai levar o seu carro. Na eternidade, você não vai levar a sua casa. Na eternidade, você não vai levar nenhuma das suas conquistas. Mas sabe o que você vai levar para a eternidade? Você vai levar a sua família. Você vai levar o seu pai, você vai levar a sua mãe, você vai levar os seus irmãos, você vai levar a sua casa, você vai levar a sua esposa, o seu marido, eles vão para a eternidade. Você está aí? A eternidade não é de coisas, a eternidade é feita de pessoas, e Deus quer as famílias da terra. A nossa família nós vamos levar para lá. O que tem sido mais importante para você, queridos? Jesus, ele diz no Sermão do Monte, Mateus 6, falando com seus discípulos, e hoje nós estamos aqui como comunidade, como discípulos de Jesus nessa geração. Um pouco depois de Jesus ensinar sobre oração, sobre jejum, Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntam tesouros no céu, onde as traças e o ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Queridos, eu não estou fazendo uma mensagem contra riqueza, contra angariar recurso, porque senão eu estaria andando errado também. Mas o problema não é nós termos recurso, o problema é que está faltando o entendimento correto sobre o que é família, sobre o que é de fato a nossa responsabilidade, o que é de fato valoroso para nós, porque talvez como discípulos hoje o nosso discurso é muito bom, mas a nossa prática nós estamos falhando. Você está aqui?
Uma vez eu ouvi um sábio discípulo de Jesus, que viveu nos nossos dias, Harold Walker, dizer uma palavra sobre dízimo e oferta, não era nem sobre família, mas ele disse, onde você coloca o seu dinheiro, ali também você coloca o seu coração. Queridos, quando eu ouvi aquilo, e eu quero trazer isso hoje, onde eu coloco o meu dinheiro, também está o meu coração. Então eu preciso investir na minha família, eu preciso investir na minha casa, eu preciso comprar cursos, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso adquirir livros, eu preciso fazer mentoria muitas vezes sobre família, porque eu preciso aprender e quero viver isso para a glória de Deus. Você está aqui? Eu quero me envolver no curso, no discipulado, no que tiver, porque eu quero revelar a glória de Deus na minha casa, na minha família. Queridos, é tempo de nós voltarmos o nosso coração para a família. Onde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração, que o seu coração esteja na sua casa. Família ser o seu único tesouro, que família seja realmente o nosso único tesouro. Estude sobre família, conheça sobre família, tenha domínio sobre família, você vai viver a vida inteira família. Você está aqui? Eu talvez, diferente de alguns de vocês, e talvez igual a alguns de vocês, eu não tive uma boa estrutura familiar. Então a graça que Deus me deu veio através da igreja. A graça que Deus me deu veio através de homens e mulheres que depositaram na minha vida, que insistiram, falaram, você precisa ser um homem como o coração de Deus. E falava para mim sobre pornografia, masturbação, falava, cara, para com isso. Tinha um discurso, que falava que o homem não, era sem vergonha e tal. Que chegava a menina e o homem podia fazer, assim, que a menina que tinha que frear. Esse era o discurso da sociedade. Os meus líderes falavam, não, cara, você é homem, você precisa refrear os seus impulsos, você precisa ter domínio sobre isso. Então eu precisei caminhar com outros homens, para aprender a ser um homem que Deus desejasse que eu fosse. Pastor, você já alcançou? Não, estou longe ainda, mas eu quero perseguir. Eu estou esse ano inclinando meu coração a estudar ainda mais sobre família. Você está aqui? Sim ou não? Vamos lá, quantos desejam viver isso? Queridos, terceiro lugar, não estude só sobre família, mas estude também sobre o seu cônjuge. Queridos, quando você casa, você está morando com outra pessoa que é totalmente diferente de você. Eu lembro quando eu conheci a Monique, a gente já viu algumas coisas, mas quando a gente está no namoro, está lá no início, a gente não percebe nada, tudo é bom, tudo vai dar certo, eu amo ela, ela me ama e está tudo top, e aí a gente começou a fazer os nossos cursos de noivos, curso de noivos, fizemos 2, caraca, era quebra-pau no curso de noivo, e aí a Monique começava a falar a opinião dela, eu falava, não, eu não concordo. Aí eu falei, mas por que você não concorda? Eu falava, porque eu penso assim, assim, assim. Aí o casal que estava acompanhando a gente falou assim, pronto, aí tem um alerta, porque se vocês estiverem em casa, isso aí vai dar briga. Aí eu ficava pensando e tal, e depois mudava o tópico, ia para outro assunto, e aí o curso acalorava. Tinha dia que começava a discutir, nós dois lá, cara, a gente era noivo, mas até aqui a gente chamava, estava tudo bem, mas o que acontece? 2 indivíduos totalmente diferentes. Eu sempre tive um sonho de casar com uma estrangeira, casei com uma rondoniense, do norte, Queridos, cultura diferente, pensamento diferente, jeito diferente, casei, foi uma delícia, a lua de mel foi uma delícia, fiz muita coisa legal na lua de mel, foi top, primeiro dia em casa, parecia que eu estava no inferno, primeiro dia, entrei em casa, misericórdia, pastor, mas foi verdade, cara, a gente quebrou pau no primeiro dia, eu queria tomar banho numa banheira, meu sonho, querido, era tomar banho de banheira, e a minha casa que eu aluguei tinha banheira, eu queria tomar banho na banheira, então assim, era sonho, entendeu? Sonho, o menino, de periferia, sonha com a banheira, nunca teve, e aí a hora que tem, cara, eu quero nadar na banheira, tomar banho, e tal, e aí a Monique falou, não, porque para ela, para mim, o que era importante, sonho, banheira, tomar um banho, quero me divertir, curtir, então assim, meu tempo, para ela o que é importante, valor, limpeza, e aí o chuveiro, na hora que liga, não tinha box, entendeu? Não tinha box lá do lado da banheira, era só o chuveiro e tudo aberto. A Monique olhou e falou assim, cara, você vai ligar esse chuveiro
Vai cair água, vai molhar todo o banheiro, vai molhar o papel higiênico. Eu olhei para ela e falei, eu tiro o papel higiênico. Simples, leva o papel higiênico para lá, resolvi o problema. Né? E isso para mim é um valor, resolver problemas. Eu não gosto de ver nenhum problema, eu resolvo. Você traz um problema para mim, eu vou te levar uma solução. Meu estilo de vida é esse, eu amo fazer isso. É. E aí a Monique ficou brava, eu fiquei bravo, eu falei, não acredito que ela não vai deixar eu tomar um meu banho. E ela não deixou. Queridos, a gente brigou, eu chorei no primeiro dia de casada em casa. Eu chorei de raiva, e a lágrima escorreu de raiva, querido. Primeiro dia do casamento. Você está aqui? Diferença. Agora, queridos, essa família que é formada por indivíduos diferentes, o Senhor, Ele vai nos unir. Vamos nos tornar uma só carne. Que coisa desafiadora é essa? É tipo água se misturando com vinho, mas Jesus fala que nós somos um. E aí dentro do casamento, se eu olhar para a Monique e falar, cara, ela é minha fonte de amor e eu quero que ela me satisfaça, querido, vai dar ruim. Jesus precisa ser a minha fonte de amor, de alegria, de paz, muitas vezes, né? E aí dele eu recebo, e eu chego para ela e dou. Eu dou amor, eu dou atenção, eu trago paz. Eu preciso receber dele. Ele é a minha fonte. Precisa ser do Senhor. Você está aí? Então, eu não vou casar com ela para ela suprir algo em mim. Ou eu não vou ter filhos para que os filhos supram algo em mim. Ou para fazer, né, muitos, né, têm filho, eu quero ter filho porque eu quero fazer o que meu pai nunca fez por mim. Não. Ou vou casar, quero ter filho para fazer o que minha mãe nunca fez por mim. Não. Nós formamos famílias porque Deus está nos completando. Nós formamos famílias e estamos agora querendo derramar para outra pessoa. E isso acontece dentro do casamento. Então, a família não é um lugar para egoísmo. A família é um lugar para generosidade. Você não vai estudar só sobre você. A nossa cultura ela é egoísta. Você estuda para si, pensa na sua carreira. Família não, querido. Família, você vai pensar também agora, não é só sobre o seu autodesenvolvimento, é você desenvolver o outro. É você estudar sobre o outro. E agora eu vou me tornar especialista na minha esposa. Eu vou me tornar o especialista no meu marido. Então eu quero saber como ele pensa, eu quero saber o que ele sente, qual é o temperamento dele, como ele se sente amado, como ela se sente amada, como que ela entende valor, quais são os valores do meu marido, da minha esposa. Você está aí? Então isso vai forçar você a sair de si e a entrar para dentro da vida do outro. Isso é família. Você está aqui comigo? Família é o nosso maior tesouro. Queridos, eu vou parar nesse terceiro ponto, que o tempo já foi e hoje é dia das mães. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu queria terminar com esse tempo aqui, com um testemunho e ceia do Senhor. Mas eu lembro que nessa jornada de família, nós tivemos uma grande crise e também flertamos com o divórcio. Tivemos crise brava. E eu lembro que nesse tempo de crise, queridos, eu sempre tive isso no meu coração. Eu fui discipulado, acompanhado por pessoas, por homens de Deus. E eu sempre entendi que família era para casar e depois casou, a gente vai lutar pelo casamento. Um curso que eu fiz de noivo, o nome do curso era Família Temporária, Casamento Temporário. Por quê? Era um livro de John Piper, que era o casamento temporário, porque o meu casamento reflete o casamento de Cristo com a igreja. Temporário. Você está aí? Então eu fui acompanhado, fui nutrido disso. Então mesmo a gente naquele tempo de crise, querido, você precisa ver um cara correndo. Eu corri, fui falar com o pastor, falei com o pastor várias vezes, e aí quando não era eu, era a Monique. Aí a gente ia e falava com outro casal de pastor, e crise lá, crise perdurou. E a gente insistindo, indo num, indo no outro, indo num, indo no outro. Até que chegou um tempo que estava insustentável, eu falei, cara,
botei a Monique, a gente fez terapia, a Monique foi fazer uma terapia, né? E no meio dessa crise toda, eu buscando ajuda de todo jeito. E aí liguei para um amigo, né? E um amigo falou assim: Léo, tá tudo bem, eu passo a mesma coisa com você, passei pela mesma coisa que você. Cara, o que acontece? Que você e a Monique são líderes, cara. Vocês lideram um temperamento forte, né? E o que está tendo em vocês? Cara, você ama a Monique. Tem certeza que ela ama vocês. Aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Tem certeza que ela ama você. E que você ama ela. E que vocês querem ficar juntos. Só que qual que é a falha? Comunicação. Cara, você está tendo falha de comunicação. Ele falou: eu com a minha casa, mesma coisa. Eu tive dificuldade com a minha esposa. E, cara, lutei pelo nosso casamento e tal, conciliamento e tal, tudo. E aí também fui fazer uma terapia. E aí a hora que ele falou aquilo, né, que eu estava perguntando conselhos, porque eu queria curso de casais, eu queria uma imersão para casal, eu queria fazer qualquer coisa. E aí ele falou: cara, eu fiz uma terapia. Eu falei: cara, que terapia é essa? Aí ele passou o contato da doutora, eu fui falar com ela, uma especialista em família, terapia familiar. E aí fui falar com ela, né, e ela falou: ó, minha consulta, sou a doutora e tal, deu o nome dela, para mim fazer todo o acompanhamento com vocês é R$7.000. Eu falei: cara, daí eu olhei pra Monique, né, depois que eu falei assim: amor, ó, fui lá atrás da terapia, o valor é R$7.000, né, aí eu falei: e a gente vai fazer. Eu, tá bom. E a gente começou aquela terapia. E eu não fiz só aquela terapia, eu fiz a terapia, continuei com o discipulado. Foi o tempo que eu mais intensifiquei o meu discipulado. Eu fui procurar discipulado pessoal. Foi o tempo que eu nutri mais relacionamento com o Marcos, abri o meu coração, fui para aquele lugar, falei: cara, eu queria sair dessa temporada. Eu queria alcançar e ganhar a minha casa, a minha família. Mais do que isso, comecei a fazer mentoria para o meu desenvolvimento, que eu queria cuidar da minha família. Mais uma grana investida. Fui atrás de recursos para cuidar da minha casa. Comecei a ler livros. Comecei a olhar para como criar filhos. Peguei, eu lembro que antes da Bela nascer, eu já tinha comprado um livro chamado Criando Filhos com o Coração em Chamas. Foi disso que a gente descobriu a realidade de um parto sobrenatural. E todos os nossos partos lá em casa, da Bela e da Hannah, foi sobrenatural. A gente convidou a presença de Deus para vir, né, e foi sobrenatural. Teve muita coisa, mas foi sobrenatural para nós. Marcou a nossa vida. E a gente aprendeu nos livros. Você está aí? A gente foi intensificar isso. Querido, a temporada passou. A crise passou. Mas o investimento foi grande. Foi investimento de tempo, foi qualidade, imersão no assunto, e eu continuo nesse lugar. Falei para a Monique que esse aqui vai ser o ano que eu mais vou estudar sobre família. Esse é o ano que eu estou estudando sobre homem, o papel do homem. Todo ano eu estudo sobre isso. Todo ano eu inclino meu coração para esse assunto, porque eu sempre vou ser homem até que Jesus volte. Você está aqui? Eu não vou mudar. Então eu preciso aprender a ser um homem ainda mais. Preciso aprender isso, como cuidar das minhas filhas. Os últimos livros de filhos lá em casa, quem comprou fui eu. Comprei os livros para saber como a mente da criança. Estou lá no meu desafio de tanto livro que eu tenho lá para ler. Mas está lá, não desistir. Você está aqui? Ontem à noite de madrugada, era 2 horas da manhã, eu estava ouvindo uma pregação sobre família. Queridos, eu quero conduzir minha casa para esse lugar. Porque eu entendi que a igreja é um lugar de família. E a nossa igreja, ela tem um slogan que eu não quero que ele fique apenas no slogan, mas que ele caia no seu coração. Uma igreja que se move em família. A minha casa, Léo e Monique, Bela e Hannah, vai apontar para como a igreja vai ser. Aquilo que eu quero viver na igreja junto com meus irmãos. Porque não adianta nada também eu só cuidar da minha família e esquecer da família do Senhor. Eu não vou ver a igreja, só eu, a Monique e a Hannah lá em casa. Lá é a minha primeira igreja. Eu falava isso para a Monique, na nossa época de noivado. Eu olhava, porque ela tem um temperamento, eu tenho outro. Querido, na nossa terapia da comunicação, eu comecei a ver que a Monique entende algo aqui, eu entendo aqui. Eu comecei a estudar a minha esposa, cara. Aprender realmente coisas, como ela funciona. Você está aqui? E nessa época lá, lembro, nosso noivado, eu falava já para ela: cara, você é a minha única ovelha. Eu nem sabia que eu ia me tornar pastor. Eu lembro uma vez com ela no ônibus, vindo com a viagem missionária, a gente brigando, eu falei: meu Deus do céu, você é minha única ovelha e uma ovelha rebelde. Como que eu vou pastorear o seu coração desse jeito? Que ovelha difícil.
de pastorear. Queridos, essa está aí. Glória a Deus. Mas eu queria trazer isso para nós hoje, Dia das Mães, para a gente sonhar com família, sonhar com isso que Jesus veio fazer por nós. Jesus deu a sua vida pela sua família. A igreja é um lugar de família. Amém, queridos? E para aqueles que querem ter família um dia, o seu marido já nasceu, sua esposa também, e Deus acrescenta na hora certa. Não sofra com isso, descansa no Senhor. Amém? Queria que você fechasse os olhos, refletisse sobre tudo isso. Nós vamos comer o pão, tomar o vinho, com esse entendimento de família. Família é o nosso único tesouro. Você pode pensar aqui nessa casa como a sua família. Igreja é para se viver em família. Deus fala em toda a Bíblia em termos familiares. Ele é o nosso Pai e nós recebemos a sua identidade para sermos os seus filhos. E estamos cada vez mais crescendo com raiz nele, como árvores que vamos dar os frutos e como alicerce em Cristo, no amor que vem dele, para que a nossa casa ela seja bem estruturada, seja ela a igreja, casa do Senhor, família na fé, seja ela o nosso núcleo mais íntimo, familiar. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã, esse Dia das Mães. Nós queremos te dar graça por essa mensagem, pela palavra do Senhor comunicada a nós, ao nosso coração hoje. Senhor, que o teu Santo Espírito possa preencher-nos e trazer viva expectativa de vivermos isso aqui, Senhor, em Botucatu. Senhor, que essa casa seja uma grande família, que nós possamos viver essa família espiritual nesse lugar. Senhor, desperta mesmo o nosso coração a entender que família é o nosso único tesouro. Ó Deus, que aquilo que nós temos aqui, seja na igreja, seja na nossa casa, é o mais importante. É aquilo que nós iremos levar para a eternidade. Senhor, nos faça entender que família é algo para nós estudarmos, Senhor. Desperta o nosso coração para sermos discípulos especialistas em família nesse lugar. Desperta o nosso coração a estudar sobre o homem, sobre a mulher, o papel do homem e o da mulher aqui hoje. Senhor, desperta o nosso coração
a estudar sobre o outro. Aqueles que já têm o seu cônjuge, desperta o nosso coração para estudar, Senhor, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os filhos. Senhor, aqueles que ainda não têm, desperta o coração para estudar sobre o outro, que nós fazemos parte de uma comunidade de pessoas que pensam diferentes, que sentem diferentes, que agem de forma diferente, mas que nós temos um único Deus, nós temos um único Espírito. Senhor, traz unidade para essa casa, traz unidade para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, pelo pão, te agradecemos pelo fruto da vide. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse dia, nos dias das mães, em nome de Jesus.